Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje. Todavia, no meu canal aqui eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Esses dias eu tenho conversado com alguns irmãos que estão congregados em denominações, alguns que estão somente ao nome do Senhor, assim como eu estou, e eu tenho visto que alguns deles estão com um pouco de dificuldade, perguntam realmente se o lugar que eles estão congregados realmente é o lugar certo, ou perguntam, será que onde você está certo? Será que só tem fermento aqui onde nós estamos? E, todavia, a gente consegue entender que a palavra de Deus nos dá testemunho de todas essas coisas pela própria palavra de Deus. A gente encontra lá em João 7, no versículo 17, que o próprio Senhor Jesus fala: se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é de Deus ou do homem. Se a doutrina é de Deus, ela dá glória somente a Deus. Se ela é do homem, ela dá glória também ao homem. Ou seja, não está dizendo que ela não só dá glória ao homem, mas também dá glória ao homem. Toda doutrina que dá glória ao homem não é de Deus. A gente tem que entender isso. Se der um pingo de glória ao homem, não é de Deus. E a palavra é muito clara quanto a gente, quando vai se reunir no nome do Senhor, que devemos todos estar ligados numa mesma mente, no mesmo parecer, como está escrito em 1 Coríntios 1, no versículo 10, fala que devemos ser tudo concordes no pensar, no andar, no falar, e como se concordar um com o outro assim, dessa maneira, se não for pela palavra de Deus. Ou seja, quando a nossa palavra é mediante a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Não é o que eu acho. Eu acho que assim fica melhor. Vamos se congregar assim. A gente vê uma coisa assim, outra, que está dentro da palavra de Deus, e acho que fica legal. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela diz que nós devemos estar congregados ao nome do Senhor Jesus, que devemos guardar os seus mandamentos, devemos guardar a sua palavra. Eu queria estar lendo aqui Judas 1, tem um capítulo a partir do versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o espírito. E muito importante para a gente entender que o homem sensual é aquele que fala bonito, fala bem, que chama a atenção. E muitas vezes existem muitos irmãos verdadeiros que caem nesse conto da pessoa que fala bonito, que prega coisas agradáveis, como a gente vai ver aqui, que eu trouxe para a gente poder ver alguns capítulos e versículos que falam sobre isso, sobre esses homens que querem trazer coisas que não coincidem realmente com o Evangelho, com a doutrina, com a palavra de Deus. Mas a principal que a gente acabou de ler é que não tem o Espírito. E como é que uma pessoa tem o Espírito? Só há um jeito de uma pessoa ter um Espírito. Como está escrito lá em Efésios 1, que tendo também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando a gente crê que Jesus Cristo morreu em nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, aí sim, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E não podemos mais perder esse Espírito Santo. Como o Senhor Jesus falou que nos daria para ficar para sempre conosco. Então, a gente tem ciência
de que a palavra de Deus ela não volta atrás. Então, uma pessoa que tem um espírito é uma pessoa que crê de fato que o Senhor Jesus é o Cristo. Em todo caso, a palavra de Deus fala que é para não entristecermos o espírito. E quando entristecemos o Espírito de Deus, perdemos a comunhão com Deus Pai, perdemos a comunhão com o Senhor Jesus. Porquanto o nosso canal, a nossa rede de poder falar com o Pai, de poder ouvir Ele principalmente, é por meio do Espírito Santo de Deus. E então, esse Espírito que habita somente no cristão verdadeiro, não só no professante, porque no professante, muitas das vezes, ele só professa, então não tem o Espírito. Mas o que realmente crê, de fato, crê que Jesus Cristo morreu por todos os seus pecados, esse tem um Espírito de Deus. E a gente tem que entender que a maneira de sabermos o lugar de reunião, eu não vou ficar falando, tal lugar, não. Eu acho que isso é um exercício de cada um. Deus fala com cada um. A gente consegue ver na carta às 7 igrejas que a gente tem a de Filadélfia, que fala que ela é fraca, tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. Ou seja, o Senhor colocou uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E esse ninguém pode fechar ninguém. Então essa porta de Laodiceia permanece firme. De Filadélfia permanece firme. E logo após nós vemos Filadélfia, ao qual se acha rica e abastarda, não sentindo falta de nada. Mas o Senhor está prestes a vomitá-la de sua boca, porquanto ela é morna, não é fria nem quente. E muitas vezes alguém pode perguntar, mas qual que é o bom, morno ou quente? Ou frio ou quente? É o 880, é o 6 ou meia dúzia, não importa, todos os dois. Alguém quando consegue entender que o lance, o critério não é ser frio, não ser quente, mas é que tem gosto para todo mundo. Se você gosta de uma igreja pentecostal, tem para você. Se você gosta de uma igreja mais tradicional, tem para você. Isso é ser morno, é você se congregar para você mesmo, do jeito que você acha mais agradável, do jeito que sua carne, o seu corpo, o seu coração gosta. E muita gente fala, siga o seu coração, e a palavra de Deus mostra que o coração do homem é enganoso. O coração do homem leva ele para as piores furadas que existem. Nós não devemos seguir nosso coração, não devemos seguir os nossos intuitos. Devemos seguir, sim, a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos guia. Nós devemos saber que a palavra de Deus fala assim, então tem que ser assim. Não, mas eu prefiro assim. Isso é mornidão, isso é ecumenismo. É quando começa, pode fazer assim, não tem nada a ver. Não, o negócio é louvar o Senhor. Isso é prestar holocausto, sacrifícios, como o povo de lá estava começando a fazer. Tinham 10 tribos fazendo sacrifício em um outro lugar que não era para fazer, ao qual essas 10 tribos acabaram sendo levadas. E a gente consegue ver que assim acontece nitidamente no meio hoje em dia da igreja. Temos que entender que saber repartir bem a palavra. Temos que entender que a doutrina da igreja para nós, gentis, foi dada a Paulo. Paulo, ele fala bem nitidamente em Gálatas que ele é o apóstolo da incircuncisão de nós gentis, assim como Deus operou em Pedro para os judeus, para a circuncisão, também operou nele para os gentis, para nós, que somos incircuncisos. Ou seja, nós sabemos que somos circuncisados, mas agora a nossa circuncisão não é feita pela mão de homens, pelo qual nós sabemos que a nossa carne ela deve estar morta, arrancada de nós. Não devemos fazer os desejos da nossa carne. E assim, quando entendemos assim, que andamos por fé, pelo quê? Qual fé?
pela fé do que está escrito na palavra de Deus, o que está escrito para a igreja. E somente assim vamos conseguir realmente, de fato, encontrar o lugar certo de reunião. O lugar de reunião é onde está o nome do Senhor, onde estão reunidos para o nome dele e por ele, o Espírito Santo que nos reúne. Não é, eu vou me reunir, vou chamar o irmão tal, vou chamar mais não sei o quê. Não, é o Espírito Santo que nos reúne ao nome do Senhor Jesus. Não somos nós que nos reunimos. E nós devemos entender que a palavra de Deus é a prioridade de tudo. Que todo tempo a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina que devemos guardar a sua palavra. Eu trouxe aqui alguns capítulos e versículos aqui na Bíblia para a gente poder entender um pouco melhor. Começar com João 14, versículo 27 e 28. Deixai-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Se me amasseis, se amardeis, vos alegrai-vos de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então aqui nós conseguimos ver que o Senhor Jesus nos deixa a sua paz, mas não é a paz como o mundo dá. A paz dele é bem diferente. E a gente vai continuar nessa passagem que fala da palavra do Senhor, de guardar a palavra do Senhor. Mas eu queria chamar a atenção para essa parte que muita gente não entende, que a vida do cristão aqui na Terra é penosa. É uma vida, vamos dizer assim, ao olhar do homem, miserável. Porque, me fala, qual foi a vida do apóstolo Paulo? Foi maravilhosa? Foi de riqueza, luxo? Do apóstolo Pedro? Tiago? Nós vemos a palavra de Deus mostrando que eles foram todo o tempo perseguidos, açoitados, todo o tempo eles sofreram perseguições, todo o tempo foram afligidos. E nenhum deles teve descanso até a morte. Então, nesse mesmo caráter, no mesmo caráter que o Senhor Jesus passou. E não é que devemos procurar perseguições, mas nós temos que entender que aqui nessa terra nós vamos ser perseguidos sim. João 15, a partir do versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Para isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o Senhor maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então nós vemos aqui bem claro que a questão toda é
do mesmo jeito que eles perseguiram o Senhor Jesus, eles vão nos perseguir também. E do mesmo jeito que eles ouviram a palavra do Senhor Jesus, eles vão ouvir a nossa também e vão guardar também a nossa. Porquanto as palavras que um cristão deve falar não são as suas palavras, mas são as palavras de Jesus, que ele deixa para nós. Nós conseguimos ver isso por meio das passagens, das palavras, e essa palavra mesmo que a gente acabou de ler, que diz que a gente deve guardar as palavras do Senhor Jesus. João 16. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos das sinagogas. Ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar julgará apresentar um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito estas coisas a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vou las tinha dito, não vou las disse desde o primeiro do princípio, porque estava convosco. Então aqui o Senhor Jesus mostra que os apóstolos seriam perseguidos por causa do seu nome, e qualquer um que matasse eles estariam fazendo um serviço, um favor a Deus. E nós conseguimos entender que do mesmo jeito nós também seremos perseguidos. Nós também passaremos por essas aflições. Hoje, aqui no Brasil, nós somos abençoadíssimos, porquanto nós somos perseguidos psicologicamente, pressão, familiar, mas não é algo físico, igual era antigamente. A gente vê no princípio da igreja, a gente pode ver até a Inquisição romana, que aconteceu, que os cristãos matavam cristãos que não queriam servir a Deus do jeito que as denominações impunham. E a gente vê que as filhas dessa denominação católica, que são as protestantes, também, da mesma forma, elas também, só que elas perseguem a Igreja de Cristo por meios psicológicos, chamando os que se congregam somente ao nome do Senhor Jesus de desigrejados, dizendo que tem que ter uma igreja. Mas como assim? Um cristão que crê em Cristo Jesus, ele é da igreja, ele é membro do corpo de Cristo. Ele é membro do corpo de Cristo, como está escrito lá em Atos 2. Vamos dar uma olhada em Atos 2. Em Atos 2, cadê o versículo? Não sei. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todos, todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam se salvar, que iam sendo salvos. Então, todo aquele que é salvo, que crê em Cristo, ele é membro do corpo. Por mais que ele não esteja congregado em lugar nenhum. Não é ele está numa denominação que vai fazer ele membro do corpo de Cristo. Não. A igreja é só uma. A gente consegue ver também em Atos 15, que onde Paulo e Barnabé vai ter uma reunião, uma assembleia com a igreja que está em Jerusalém, que quando eles saem,
da onde eles estavam, eles saem acompanhados da igreja. Será que eles arrancaram as estacas, as pedras, os tijolos, o telhado e saíram levando a igreja com eles? Entende? Vamos ler aqui um pedaço aqui. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podereis se salvar. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos responderam que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões por causa dessa questão. Eles, pois, sendo acompanhado pela igreja por algum trecho do caminho, passavam pela Fenícia, e aí vai. E nós vemos que eles saíram acompanhados da igreja. Será que eles desmontaram a igreja e levaram junto? Mas o mais interessante, e quando chegar aqui no versículo 4, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja. A igreja saiu, desmontaram aqui, correram lá na frente e montaram a igreja para esperar eles. Temos que entender que a igreja, nesse sentido que está falando, é uma reunião, é uma assembleia. E a gente vê que as cartas de Paulo, que a gente consegue ver nitidamente, a igreja que estava em Roma. E não estou dizendo que não é que tinha só uma assembleia em Roma. As assembleias que estão em Corinto, que estão em Gálata. Então, a gente consegue ver que os nomes são geográficos. São apenas as regiões. Poderiam haver mais de uma assembleia, como, se eu não me engano, é Gálatas, que dá para ver que tinha mais de uma assembleia, ou é Corinto, se eu não me engano. E a gente consegue ver. E mais interessante é que depois nós conseguimos ver que agora vão estar falando do corpo de Cristo, que toda a igreja se reuniu. Que também está aqui nessa passagem de Atos 15. Eu acho muito importante quando a gente lê a palavra, a gente consegue ver que a nossa tradução, devido à carência de palavras, ficou pobre na tradução. A gente consegue perceber que a palavra igreja está sendo encaixada para uma reunião e também está sendo encaixada para o corpo de Cristo. E é nítida a diferença quando a gente consegue parar, pensar, analisar, e com o espírito, melhor ainda. Se alguém tem o espírito, vai conseguir ver que está falando que Cristo tem um só corpo. A gente pode ver que a palavra de Deus fala que é um só corpo, o qual somos todos membros. Não há dissensão entre doutrinas, como alguns cismam a ver, acham que, não, é que tal lugar é uma doutrina. Não. Paulo fala, como também tem falado em todas as igrejas, ele coloca bem claro isso mais uma vez, em todas as igrejas são iguais. E quando ele fala todas as igrejas, ele fala em todas as assembleias, em todas as reuniões. Porque quando fala uma igreja, a igreja, aí sim, é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo. É bem diferente de as igrejas no sentido de reunião, de assembleia. Porque o corpo é um só. Como está escrito a palavra de Deus. É um só corpo. Bom, vamos dar continuidade aqui. Voltando de novo para João 14, né, que foi o primeiro que a gente leu. Agora pegando aqui a partir do versículo 21. A gente começou, acho que foi no 27, né? Aquele que tem os meus mandamentos... Agora te voltando para a parte da palavra, né? Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, aqueles que têm o mandamento do Senhor e os guarda, é o que ama. E aquele que me ama
será amado de meu Pai, e eu e o Pai, e desculpa aqui. E meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não Iscariote, o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Se alguém ama o Senhor Jesus, guarda a sua palavra. Você ama o Senhor Jesus? É só isso que você tem que entender. Se você realmente ama, você guarda a sua palavra. Você não sonega ela. E o que é sonegar? Ah, não, mas aqui onde eu tô, aqui a gente cumpre isso, a gente cumpre isso. Não é possível que você não consiga ver que tem coisas que é sonegado aí. E isso que você tem que entender. Se está sendo sonegado, está sendo ocultado, está sendo deixado passando de lado, não está cumprindo a vontade de Deus. Entende? E meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então, o Senhor vem, faz morada em nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E, como eu já falei, se alguém entristecer o Espírito Santo de Deus, fica sem comunhão. Não perde a salvação. Se é salvo, salvo para sempre. Ponto. A palavra de Deus fala, Jesus Cristo mesmo fala, todo que o Pai me dá, vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então é impossível falar que um cristão pode perder a salvação. Não. Um professo pode. É aquele que chegou ao conhecimento da verdade, mas nunca, de fato, creu mesmo. Quem crê tem a vida eterna. Não entra em condenação. Já passou da morte para a vida, como fala a palavra de Deus. E entenda que alguém, para ir a Deus, tem que ir a Cristo. E alguém, para ir a Cristo, só se o Pai enviar, só se aprender do Pai, só se receber vida. E quando a gente recebe vida, a gente sente o peso dos nossos pecados. E aí sim a gente fica desesperado e fala assim, eu não posso fazer nada, e clama a Ele. E aí sim, Deus nos dá o dom da fé para que nós possamos crer que o Senhor Jesus morreu por nós. A gente pode ver o centurião Cornélio. A gente vê que todo tempo o Senhor via as suas orações, aceitava as suas esmolas. E como assim? Que o Senhor fala que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. O Senhor já tinha dado ele vida, mas ele precisava o quê? Porque Pedro fez aquela procissão toda, foi lá na Itália, lá, para poder... eu falei Itália, nem sei se é Itália que ele estava, mas ele era da corte italiana. E todo tempo a gente vê nitidamente que anjo não pode pegar para ele a palavra, porque o anjo não falou, olha, esse Jesus... Não, o anjo falou assim, vai e chama Pedro. Chama Pedro, que ele tem coisas importantes para te falar. E até porque quando muitos católicos falam que Pedro foi o primeiro papa, e a gente consegue ver que Pedro, o centurião Cornélio vai se ajoelhar aos pés de Pedro, e Pedro fala, não faça isso. Entendeu? A gente tem que entender que homem nenhum deve receber glória. João vai se prostrar diante do anjo em Apocalipse, e o anjo fala, não faça isso, sou como um servo teu também. Então nós vemos que não é nítido as coisas de Deus que a gente consegue ver. Hoje em dia, o Papa faleceu, acho que foi hoje ou ontem, mas em todo o tempo, a gente, quando vê alguém que diz ser líder da Igreja Católica, não tem a mesma vida de um apóstolo, não tem a mesma vida que está escrito na Bíblia, não está andando na mesma pisada. Não estou dizendo que não tem cristãos verdadeiros,
salvos no catolicismo? Muitos acham que não. Eu creio que tem. Se alguém crê em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, sim, vai ter sim. Mas muitas das vezes o homem, por falta de entendimento das coisas de Deus, da palavra, ainda está cego, ainda tá obscurecida a sua visão para poder conseguir entender a palavra num completo, num todo. Entende? Muitas vezes não conseguindo compreender. Da continuidade. Apocalipse 3, a partir do versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham adorar prostrados aos seus pés, e saibais que eu te amo, porquanto guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E muito interessante nesse capítulo 3, nessa carta de Filadélfia, nos versículos 8, 9 e 10, que a gente consegue ver que, primeiramente, Filadélfia ela tem pouca força. É pequena, é fraca, mas todo tempo o Senhor fala que pôs uma porta aberta diante dela, que ninguém pode fechar. E esse testemunho ninguém pode fechar. E é o testemunho de guardar a sua palavra, como a gente vê no versículo 10. E o mais interessante de tudo é que a hora da provação que há de vir sobre toda a terra, qual provação é essa? É a grande tribulação, o qual não vamos passar, ou não é a palavra de Deus. A gente consegue ver também em 2 Tessalonicenses qual é a vinda do Senhor Jesus. E a vinda do Senhor Jesus não é arrebatamento. A vinda do Senhor Jesus é depois do arrebatamento da igreja. E quando a gente consegue entender isso, que o Senhor, a gente tem um povo para tirar dentre os gentios para o seu nome. E depois dessas coisas, voltará e reedificará o tabernáculo de Davi que está caído, como está escrito em 1 Coríntios. Como está escrito em Romanos. A gente tem que entender que a palavra de Deus nos fala, em Romanos 11, fala que o Senhor convém que ele tire um povo, até que a plenitude dos gentios haja entrado, para que depois todo o Israel seja salvo. Então, a gente consegue ver que esses zambujeiros serão quebrados. E quando esses zambujeiros, galhos, somos nós, que estamos enxertados na natural, na oliveira, e seremos quebrados pelo natural, ramos que foram cortados, que são os judeus, como fala a palavra mesmo. Leiam Romanos 11, que fala claramente que somos zambujeiros, que fomos enxertados contra a natureza e seremos quebrados. E quando nós seremos quebrados? No mesmo momento que Laodiceia for vomitada, no mesmo momento que a apostasia se instaurar, como está em 2 Tessalonicenses, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus pega e deixa bem claro que nós não vamos passar. E quando lemos
E quando lemos e quando lemos lá em... Desculpa aqui, deu um pause aqui, estava muito barulho aqui na porta. Então, a gente consegue ver que o Senhor, Ele mesmo diz que não passaremos pela hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. E qual a tribulação é essa que virá sobre toda a terra? Entende? Pegar e falar que a igreja passa pela grande tribulação é outro erro. E a gente pode ver claramente essas divisões, essas coisas, todas elas, cada uma traz uma doutrina, cada uma traz alguma coisa que lhe apraz, sim, eu acho legal, eu acho... E todavia é isso. E se alguém quer fazer a vontade de Deus, há de saber. Continuamos em Apocalipse 3, a partir do versículo 15, que é a Laodiceia. Vamos lá. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente, quem dera fora frio ou quente. E aqui, novamente, como a gente já falou, a gente consegue ver. Tem uma igreja para o gosto de todo mundo. Eu gosto de tal igreja. Eu gosto de tal igreja. Eu gosto assim, da igreja A, igreja B. Eu gosto da que pode tocar bateria. Eu gosto da que tem instrumentos de música clássica. Eu gosto da que tem peça de teatro. Eu gosto da que tem testemunho. Entende? Não é o fato de estar querendo agradar ao Senhor. Não é o fato de querer observar a palavra de Deus, de como se congrega. Como está escrito que devemos nos congregar, a palavra de Deus fala. A gente consegue ver que os apóstolos, eles se reuniam, se perseveravam nas orações, na comunhão, no partir do pão. O Senhor Jesus fala, fazer isso em memória de mim até que eu venha. A gente consegue entender que no primeiro dia da semana. A gente consegue ver em Atos 14, dizendo que como devemos nos congregar ao nome do Senhor Jesus. Nós conseguimos ver as coisas que estão, as doutrinas, mediante ao Espírito. O Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Então, quem nos guia não somos nós, o Espírito Santo de Deus. Quem rege os cultos não é um homem que levanta a frente, mas sim o Espírito Santo de Deus que toca no coração de cada um por cada vez. Nós devemos saber que, todavia, nós temos carne e não devemos dar ocasião à carne, porque a carne, a todo momento, ela quer se aparecer, ela quer ser alguém, ela quer, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo assim, eu aqui. Aqui, nossa carne, essa natureza que nós ainda habitamos, e enquanto o Senhor Jesus não vier para nos buscar nas nuvens, para recebermos a absorção de um corpo incorruptível que irá absorver esse corpo corruptível, como está escrito nas cartas que falam do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, a gente vê, falando do tribunal de Cristo, lá em 2 Coríntios 5, que nós aguardamos a absorção desse corpo corruptível por um corpo incorruptível. Temos que entender que do mesmo jeito que o Senhor Jesus está no céu, assim estaremos, à semelhança dele, em carne e ossos. Assim como ele está, carne e sangue não herda o reino de Deus. Não herda o céu, não vai entrar. Eu não vou ficar prolongando por coisas que eu não sei, porque o apóstolo Paulo fala, se não sabe o que está falando, planta pelo menos uma semente como grão de mostarda. Ou seja, se há corpo terreno, há também corpo celestial. Como ele fala em 1 Coríntios 15. A gente é só ler. E quando lemos a palavra de Deus, nos familiarizamos com a palavra de Deus
E isso que é guardar a palavra de Deus. É ouvir e pôr em prática. Se a palavra de Deus é muito clara, tem uma coisa que assim, é muito clara. Muita gente fica dando rodeio na palavra, com questão a mulher usar o véu. E a gente vê claramente que a palavra de Deus, um fala, não, mas é só, aqui está falando de tal jeito, Paulo está falando que pegar um versículo que bota por terra qualquer tentativa de falar que não precisa mais usar o véu, que é o versículo 10 de 1 Coríntios 11, que fala que a mulher deve trazer a cabeça velada ou coberta por causa dos anjos. Então, só faz o seguinte, a mulher só bota o véu quando tiver anjo. Tem anjo? Ou será que os anjos mudaram o jeito deles ser? Agora os anjos não se importam mais. Entende? E todavia a gente só observar, a gente cumpre os mandamentos que estão na palavra de Deus. Então a gente deve cumprir os mandamentos. Os mandamentos são para cumprirem. A mulher pode falar antigamente, por isso que falava... Não, Paulo fala, a mulher esteja calada. E se quer aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu marido. E se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso é guardar a palavra de Deus, quando a gente acata. Sabe por quê? Ele, quando termina de falar que é mandamento do Senhor, ele fala, se alguém que ignorar isso, que ignore. Mas ele será o quê? Ignorado. Leia. Então, quando uma pessoa ignora a palavra de Deus, mesmo ela sendo filho, ela não vai perder a salvação, mas ela vai ser ignorada. Muitas vezes, eu pego meu filho, brigo com ele, e eu fico chateado com meu filho. E ignoro ele. Certa vez eu poderia fazer alguma coisa, não vou fazer para ele algo. Ele me irritou, me chateou. Ele não fez algo que eu queria. E a gente entende sim. Quando somos filhos de Deus, estamos sujeitos à correção, todo momento. Como a palavra de Deus diz. A gente tem que entender que haviam muitos que estavam doentes, muitos que estavam cansados, doentes, e muitos que já dormiam. Sabemos que dormir é um termo usado somente para o cristão que morre. E um cristão que não anda direito, ele pode perder a sua vida. Por quê? Porque somos templo do Espírito Santo de Deus. E se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Então a gente vê nitidamente que um cristão ele perde a sua vida física, mas a sua salvação jamais. O qual essas doutrinas, muitas diversas de denominações, são erradas. Falam que o cristão fez tal coisa, morreu, perdeu a salvação. Mentira. Então a gente vê, conhece a palavra de Deus, guarda ela. Quando a gente lê a palavra de Deus. Agora, se uma pessoa ela não está andando conforme a palavra de Deus, eu não devo nem saudar, nem comer ela. Nem comer com ela. Porque a palavra de Deus manda assim, nunca mais não. Para a pessoa se constranger. A pessoa, poxa, eu estou andando errado, eu tenho que andar de maneira certa para meu irmão querer voltar a andar comigo, querer falar comigo. Assim que a palavra de Deus nos ensina. A gente deve demonstrar ao irmão, falar, tá errado você. Com amor, sabendo que do mesmo erro que ele está, a gente pode errar e cair também do mesmo jeito. Todos nós somos suscetíveis ao erro e engano. Se eu falo que eu não sou enganado, eu já estou sendo enganado. Se eu falar eu não caio, eu já caí. Nós temos que saber que todos nós somos fracos, errantes. Todos nós, todo homem está sujeito ao engano. Se nós não vigiarmos e depositarmos a nossa fé na palavra de Deus, que é essa palavra que nos guia, quando andamos segundo a medida da palavra de Deus, aí sim, nós vamos estar mediante a vontade de Deus e não mediante a nossa vontade, porque, querendo ou não, mesmo sendo salvos, se andarmos mediante a nossa vontade, vamos fazer só besteira, vamos andar somente errado.
E todavia, quando achamos que estamos fazendo a nossa vontade de uma maneira certa, estamos mais errados do que nunca. Entende? E muitos continuam insistindo no erro por causa da sua carne. Porque a carne, ela quer fazer a sua própria vontade. Se eu for fazer a minha vontade, tô lascado. Eu acabei de estar desviando um pouquinho do assunto aqui. Vamos continuar na carta de Laodiceia. Assim, porém, és morno e não és quente, nem frio. Vomitar-te-ei da minha boca. Então não é quente nem frio. Não é 8 nem 80. Não é 6 nem meia dúzia. Entende? Porquanto diz, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Entende? Laodiceia, ela se acha rica, ela se acha abastada, não sente falta de nada. E o que o Senhor acha dela? Que ela é pobre, cega e nua. E assim é a cristandade de hoje. É aquela que quer fazer a sua vontade, de que tem culto disso, culto de libertação. Eu adoro um culto de libertação, muito bom. É isso. Um culto de louvor, um culto tal. Culto X. Cultos que não existem na Bíblia. Não tem. Me mostra um culto de libertação. Culto de libertação. A libertação do cristão é no momento que ele entende que Cristo Jesus já morreu por todos os seus pecados. Naquele momento ele é liberto de tudo. Ele é chamado naquele momento para a liberdade, porque o seu corpo foi morto e ressuscitou justamente com Cristo. Ele entende que ele está morto. Esse corpo aqui, ele já não tem mais vontades. Temos vontade de fazer, mas não devemos acatar. E como está em Gálatas, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões. Não é crucificarão, não, é crucificaram, já crucificaram. Então, todo aquele que é de Cristo sabe que ele tem uma carne que vai ficar dando sinais de vida. Vai querer, eu quero isso, quero aquilo, quero... não, eu tenho que ser feliz. Não, tá errado. Poxa, por que não? Aquele irmão... E assim, é assim que nós temos que entender. Que essa carne, ela tá dando sinais de vida, mas é uma vida falsa. Não temos mais nada com isso. Deixa ela sofrer como a gente vai ver mais à frente. Todo o tempo, esses sofrimentos dessa vida são todos normais. São coisas proveitosas para a gente. Normal acontecer da gente passar por tribulações, como a gente vai ver mais à frente. Não, vamos começar aqui 18, tá? 19, aliás. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, já fala aqui, ele repreende e castiga a todos quanto ama. E assim como está em Hebreus, que não há pai que não corrija o filho que ama, e o Senhor açoita a todo que recebe por filho, então nós temos que entender que realmente, se não andarmos segundo a vontade de Deus, ele vai nos corrigir. E quanto mais luz é dada, ou seja, mais entendimento da palavra, mais é cobrado. Mais é cobrado. Porque Deus açoita todo que toma o filho. E um filho que tem mais entendimento, tem mais luz, é um filho mais velho. Não quer dizer de tempo, eu tenho 60 anos de que estou congregado, que eu sou convertido, então é a correção mais grave. É por mentalidade. A nossa é por sabedoria
que Deus nos dá, não a sabedoria humana, mas conforme Deus nos dá entendimento, esclarecimento, conforme a sua palavra, ali está a criança, o adolescente, o adulto, e todavia a palavra de Deus fala, porque se somos criança, leite vamos tomar, vamos ter que continuar no Cristo morreu por nossos pecados, vamos estar sempre no abecedário, sempre sabe, vai ser sempre assim, vamos ser os cordeirinhos que o Senhor Jesus manda Pedro cuidar deles, que são os mais frágeis. E aqueles que já são mais experimentados, aqueles que podem comer a pastagem, podem comer a grama, que já tem dentes, que já tem estabilidade para entender as coisas de Deus, entende? A gente tem que entender que a vontade de Deus é que todos nós, todo homem seja salvo, ponto. Então, todo aquele que crê é salvo. Essa oportunidade está para todos, mas os que creem é que são salvos. E que cheguem ao pleno conhecimento. Então, a gente tem que entender que também nem todos vão chegar ao pleno conhecimento. O conhecimento da verdade. Muitos vão receber esse conhecimento no arrebatamento, quando receber um corpo incorruptível, que vai compreender as coisas. Compreende? Eis que estou à porta e bato. Então, o Senhor, quando a gente vê antes de começar a primeira carta da primeira igreja, quando ele aparece, ele ainda está desfilando entre os candeeiros, entre o candeeiro. E ele mostra que ele está dentro do testemunho da igreja. E a gente encontra aqui em Laodiceia ele lá de fora. Ou seja, esse sistema corrupto não é que não haja salvos nele. Existem salvos. Até porque aqui é a igreja de Cristo. Todo tempo. Todos eles. Só que ali nesse meio vai ter joio e vai ter trigo. E não é somente os que escutam que para poder andar num bom testemunho que são salvos. Como eu acabei de falar, tem muitos que não vão chegar à maturidade para poder entender as coisas do Senhor. Entende? E eu não estou dizendo, então eu já sei tudo. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu ainda não sei nada. Eu peço ao Senhor que me ensine. E Ele tem me ensinado. A cada dia que passa, Ele tem me dado mais um pouquinho. Não recebi nada de mim mesmo. Nada é por esforço meu, mas é por graça e misericórdia de Deus. Tudo que um homem aprende da palavra de Deus, ele tem que ter graça a Deus, porque é Deus quem incute e coloca nele essa palavra. É Deus que fala, tá vendo? Isso com isso, junta e faz isso. E é assim que entendemos, mediante ao Espírito de Deus que está em nós, que a gente consegue fazer essa somatória de conseguir compreender os versículos, de encaixar passagens que estão em tal lugar. Não, mas isso não. Como é que você tem certeza? Eu falo, tenho certeza por fé. E é assim que andamos. Porque o justo viverá da fé. A fé no que está escrito. A fé na palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então, todavia, se alguém ouvir Cristo batendo na porta, abre. Muita gente usa essa palavra como pregação do evangelho. É válido. Mas a gente tem que entender que aqui é ser chamado para ser discípulo, ser chamado para dar um bom testemunho. Aqui já é um cristão. Aqui já é um cristão. Quando alguém é chamado, quando escuta, é porque ele está nesse sistema denominacional que é errado, errôneo, que dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, porventura está Cristo dividido entre vós. É esse testemunho de ecumenismo, que cada um, eu prefiro a doutrina de Paulo, eu prefiro a de Apolo. Mas certamente Paulo,
ele escreve na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 4, que essas coisas eu apliquei a mim, Apolo, figuradamente. Então não era ele e Apolo que os outros falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas, vamos dizer, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Luterana, eu da Deus e Amor. Entende? Ver se alguma delas vão ter a mesma doutrina? Vão ter sim. O dízimo, cada uma delas pode ter uma doutrina diferente da outra, mas o dízimo, as coletas, temos que entender que a igreja é dada a coleta, e o apóstolo Paulo, ele fala que cada um ponha de parte o que sentiu no seu coração conforme a sua prosperidade que Deus deu. Ou seja, a igreja não tem nada disso de tem que dar dízimo. É mentira, isso é roubo. Estão te roubando. E muitas vezes você acha que está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo a vontade do homem. A palavra de Deus diz bem claro, se eu não me engano, é em Mateus 23, que são preceitos de homens. Entendeu? Preceitos. Porque deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do homem. As coisas que não estão na Bíblia e querem seguir aquilo, seguir rituais, seguir, tem que trazer tal coisa para ser orada, unção. Nada disso existe. Tudo isso é um enfeite para sua carne. Sabe por quê? A sua carne, ela gosta das coisas que são visíveis, das coisas que são palpáveis. E assim, do mesmo jeito que a católica tem imagens, esculturas, as suas filhas não ficam longe, seguindo homens, seguindo rituais, seguindo coisas que não tem nada a ver. Tem que ir para monte, tem que fazer jejum. Todavia, a gente pode fazer jejum? Pode. Se alguém quer, é muito bom uma pessoa fazer jejum. Quer ver um jejum bom, muito, muito bom para a gente fazer? É o jejum que priva a nossa carne das coisas que a gente gosta. Por exemplo, das doutrinas dos homens. Por exemplo, quer um jejum melhor ainda? É não fazer a vontade da nossa carne e fazer somente a vontade de Deus. Melhor jejum a se fazer. Jejum não é ficar sem comer comida, não, somente. Comer comida é muito bom, então vamos ficar sem se comer e aí a gente vai estar jejuando. Entenda, quer fazer jejum? Deixe de fazer a vontade da sua carne e começa a fazer a vontade de Deus. Melhor jejum que tem para o homem fazer, não vai ter coisa melhor. Quando você para de agradar a sua carne e começa a agradar aquele que morreu por você. Compreende? Esse é o jejum verdadeiro. Segunda Timóteo, todavia, 2 Timóteo, vamos ver, 2. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Então, todo aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade, saia do erro. É isso que a palavra de Deus está falando. Ora, numa grande casa é o que nós chamamos de cristandade. E nós participamos da cristandade. Todos nós estamos nessa grande casa, aonde tem trigo e tem joio, aonde tem peixes bons e peixes ruins, aonde tem bode e ovelha, aonde tem tudo. A grande casa, a cristandade. Tem cristãos verdadeiros, genuínos em todo lugar. E em todo lugar também tem cristãos professos somente. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso
para honra, santificado e útil ao Senhor. Então, se purificar, de sair do erro, entendeu? Apartar da iniquidade, sair. Eu saio, eu vou para onde? Só sai. Só sai. E bota na mão do Senhor: Senhor, onde tu queres que eu congregue? Senhor, onde está teu nome? Pergunta ao Senhor. Pergunta ao Senhor aonde é que Ele quer que coloque, onde está o nome dele, aonde Ele quer que você congregue. É isso que a palavra de Deus fala. Se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, como os que de coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões tolas e desaciadas, sabendo que geram contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Então nós vemos aqui em todo o tempo, em 2 Timóteo, do 19 ao 26, que nós devemos andar desse jeito, andar fazendo a vontade de Deus. Nós já somos libertos de Satanás. Como aqui está dizendo, nós somos libertos. Por um tempo ficamos presos a ele, para cumprir a vontade de Deus. Nós temos que saber que nós devemos ser mansos, ser brandos com nossos irmãos, para poder o quê? Chamar eles e falar: tá errado. Se eu vejo um irmão cometer uma coisa errada, eu vou, agora eu vou pegar ele. Não, sabendo que o meu irmão pode errar no mesmo que eu posso errar no mesmo que ele está errando, sabendo que todos nós somos errados. Não adianta. Se eu não errar nisso, eu erro naquilo. E se eu não erro nos dois, nisso e naquilo. Então, todo o tempo, o que deve me guiar é a palavra de Deus e o amor. Devemos entender que a justiça de Deus e o amor, elas andam lado a lado. Entende que o amor de Deus anda junto com a justiça, e a justiça com o amor. E todos esses dois são ligados pelas verdades. As verdades são a mantenedora dessas coisas. Cristo teve que morrer para Deus poder nos salvar. Entende? Ele nos amou, mas tinha que alguém satisfazer essa justiça. O homem pecou e não poderia ficar por isso mesmo, porque é um Deus justo. Ele é amor, sim, mas também é justo. Ele não poderia deixar de lado o que o homem fez. Tinha que morrer um animal inocente, como no Éden ele mostrou, mas não um animal para pagar o pecado de homens, mas sim um homem. Entende? E assim morreu o Senhor Jesus. Ele se fez o quê? Carne, a semelhança do homem, para poder dar salvação ao homem. Você entende que ele suportou
tudo o que nós merecíamos. Se você entende assim, você vai entender que o amor de Deus não é amor que, Deus é amor, me perdoou, Deus é amor, perdoa todo mundo. Não, mas ele é Deus justo. Ele teve um valor muito caro, preço de sangue, por justiça. Ele tinha que se restabelecer as coisas que foram quebradas. Ele teve que recomeçar, ele teve que destruir o homem, porque por um homem entrou o pecado e por um saiu, entende? Por Adão entrou e por Cristo saiu o pecado. E essa porta está aberta até agora para todo aquele que crê que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. É essa a pregação do Evangelho, o básico, simples, o resumo. Quando nós entendemos que Deus nos amou, mas antes disso, de nos amar, ele realmente não podia assim, eu amei vocês, eu perdoei. Não, eu amei vocês. Eu amei. E para poder ter vocês para mim, eu tive que entregar o meu filho. Meu filho teve que morrer, teve que suportar o juízo que era para vocês em cima dele. Essa é a justiça de Deus. Deus é justo. Não somente amor. Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, sim. Entendo. Deus é amor. Porque tudo isso foi por amor. Mas por amor em justiça. Amor e justiça. Amor em verdade. Porquanto tudo que nós sabemos é mediante a palavra de Deus. É mediante a verdade, que é mantenedora dessa justiça e desse amor. Segunda Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais e ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Afasta-te também desses. Então, do tempo é isso. Tendo aparência de piedade. Vamos ver muito homem com aparência de piedade, mas negando, todavia, as coisas de Deus pelas suas obras. Eles negam ao dizer que não tem que ter obras. Isso é negar. Dizendo que, somos salvos por graça, mas tem que fazer, e falando com voz de olha, irmão. Isso não, Deus não aceita a aparência do homem. Não é aparência. Não é tendo aparência de piedade, mas negando a fé. Segunda Timóteo 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não somente desviarão os ouvidos
da verdade, mas se voltarão às fábulas. E a gente consegue ver aqui que os homens, eles não querem ouvir coisas tipo que é preciso ouvir, que a gente vai passar por várias provações, que a vida dos apóstolos já mostra. Paulo chama Timóteo para ser participante com ele das aflições de Cristo. Em todo o tempo a gente vê, eu coloquei em 1 Pedro 1, onde ele pega e fala sobre a nossa salvação, que não tem como perder, é incontaminável, inacessível, não se pode murchar, como a gente vai ver agora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, então, graça, segundo a sua grande misericórdia, nos resgatou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável. Incontaminável a nossa herança. Incontaminável. Não, incorruptível. Incontaminável. E imarcessível. Ou seja, ninguém tem acesso à nossa salvação. Ninguém, só Deus. É porque a nossa salvação é eterna. Reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus, sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exulta, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, não tem jeito, é necessário, estejamos contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra da revelação de Jesus Cristo. Então nós vamos entender o que? Você que gostaria de ouvir algo assim? Então a gente vê claramente que a parte que falam que eles ajuntarão homens para falar coisas que agradáveis, falsos mestres. Que a verdade é essa aqui, que a gente também pode ver em Tiago 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, ou seja, grande alegria, ou passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, a nossa alegria aqui, você gostaria de ouvir falar que a sua alegria aqui é passar por várias provações, que é necessário? Então, é isso. Se você não quiser ouvir, tem os falsos mestres que pregam coisas agradáveis, coisas que não convém à palavra de Deus, mas convém ao homem. Ah, não quero ouvir isso não, que eu vou passar por provação. Ah, não, prefiro ouvir as coisas agradáveis. Então vai, não posso fazer nada. É entre você e Deus. Tem muito cristão verdadeiro sendo iludido por esses homens. É isso que Satanás quer. Satanás não pode tirar a salvação de ninguém. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas ele pode falar, tu servo lá, ó, fazendo a minha vontade. Porque quando você faz a vontade da sua carne, é a vontade de Satanás. Satanás quer que você faça a sua vontade. Porque a sua vontade é a vontade de Satanás. A sua vontade é o que não está ligado com Deus. A sua vontade é fazer, a sua vontade é negligenciar a vontade de Deus.
Quando você faz a vontade de Deus, é você estar mortificando sua carne. É você fazer, não, meu pai, que eu faça assim. Ele é meu pai. Nós devemos saber que estamos na mesma pisada do Senhor Jesus. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. Não se esconde uma luz debaixo da cama. Porque senão não alumia o quarto. Você bota no lugar alto. Então, o nosso testemunho ele tem que ser visível. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com a nossa vontade. A nossa vontade é falha, errante. Se eu seguir a minha vontade, eu vou botar as mãos pelos pés, como se diz no ditado popular. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não censura, e se lhe dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Entenda aqui que esse vento é todo o vento de má doutrina. Se você quer realmente saber das coisas de Deus, para aprender, para botar em prática, amém. Aí você peça a Deus que Ele dá deliberadamente. Mas se você quer aprender só para conhecer, não quero fazer isso não. Eu quero entender mais coisas. Não pense tal homem que o Senhor vai dar para ele. Não dá. Não vai dar. Deus não satisfaz a curiosidade de ninguém. Mas eu vou falar então que eu quero aprender para me fazer e depois eu não faço. Deus conhece os corações. Deus sabe se você quer realmente fazer ou não. Se você quer fazer a vontade de Deus, Deus vai te dar a conhecer. Vai te dar a conhecer a palavra. Ele dá deliberadamente. Sem pena. Quer conhecimento da palavra de Deus? Cumpra a palavra de Deus que Deus dá deliberadamente. Siga. Deus vai dando assim, passo a passo. Você vai fazer uma coisa que Deus se agrada, uma coisa que está na palavra dele, Ele te revela outra, Ele te revela outra. E cada vez mais, cada vez que você vai seguindo o que Deus vai te mostrando, você, não, então é assim que tem que ser, então assim que eu vou fazer. Assim que tem que ser, assim. Deus vai te dando mais e mais. É assim. Aqui em Romanos 5, a gente continua vendo que a pessoa recebe a salvação e vai ter uma vida maravilhosamente cheia de tribulações. Mas é isso. Essa é a pregação, o evangelho para a salvação. Você está salvo. Está fazendo o que aqui ainda nesse mundo? Sendo testemunho na mesma pisada, na mesma pegada que o Senhor Jesus. O que a gente leu lá no começo? Você lembra? Que a gente, no começo desse vídeo, esse vídeo tá longo pra caramba, já tem 1h18. Você lembra como... que foi dito? Que me perseguiram, irão vos perseguir também, por causa do meu nome. Todo o tempo, a gente está dando um testemunho de Cristo Jesus. Nós somos o testemunho de Cristo. Então, um cristão tem que andar nas mesmas pisadas do seu Senhor, não desejando nada para si mesmo, mas sim para os seus irmãos, para um coletivo. Entende? Todo tempo, o Senhor Jesus, em nenhum momento ele fez nenhum um milagre para si mesmo, mas todo tempo ele fazia para os outros. Ele ajudava os outros. E nessa pisada que nós devemos andar. Sabendo que nós temos que fazer a vontade dele como ele fez a vontade do Pai. Faça a vontade do Pai, porque é a vontade dele.
Justificado, pois, pela fé, então, salvos pela fé, temos paz com Deus. Ah, temos paz com Deus. Eu vos deixo a minha paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E qual é a esperança da glória de Deus? Sabemos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Então, essa é a esperança. A esperança não é algo que se espera, que não se viu. Como está escrito em Hebreus 11. Porque a esperança que se vê não é esperança. Como alguém pode esperar algo que se vê? A fé, por meio da fé. A fé que alguém vê, não é fé. Ah, eu vi, não é fé mais. Não tem que ver, não tem que sentir. Ah, tem que sentir. Não tem que sentir nada. É por fé. Fé é a prova das coisas que não se veem. A prova. Eu tenho prova viva no meu coração, na palavra de Deus. Não é que eu sinto, estou sentindo algo gostoso no meu coração. Não. Eu creio no que está escrito. Está escrito como? Cristo morreu. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Eu acredito. É isso. Essa é fé. Só isso. É acreditar no que você não vê, no que você não sente. Consegue compreender? E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Na tribulação vamos ter que nos gloriar, sim. Porque nós já não somos desse mundo, somos peregrinos nesse mundo. Então, aqui nesse pouco de tempo que estamos aqui, importa que sejamos contristados com várias provações. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Então nós podemos ver aqui que essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Nós sabemos que nesse momento vamos ser contristados aqui por várias provações. E aqui para terminar, 1 Pedro 4. Amados, não estranhei a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então a gente vê todo o tempo que é essa a pregação do Evangelho. Que é isso a vida de um cristão. Que a gente deve estar congregado somente ao nome do Senhor Jesus. Como a palavra diz. Todas as coisas que precisamos está na palavra de Deus. Quando pegamos... Eu gosto de ler os livros dos irmãos que estão congregados somente ao nome, como Darby, como Kelly, como os irmãos do primeiro século, desse desentulhamento das verdades que foram trazidos para que nós pudéssemos ter esse entendimento maior da palavra de Deus. A gente consegue ver nitidamente que é algo que a gente, pela palavra de Deus,
consegue ver igual o que eu estou falando aqui. Será que eu estou falando está de acordo com a palavra de Deus? Pega a Bíblia, a palavra de Deus, e abre. Observa, todas as coisas que eu tenho falado, eu tenho trago as citações de capítulos, versículos. E todo tempo é só fazer o quê? Pegar a Bíblia e abrir e conferir. Confira. Como os de Bereia. Entende? Não é, eu acho, deixa o achismo bem longe de você. Um cristão que anda com achismo, ele vai se achar longe das coisas de Deus. O achismo, eu acho que... Não, eu acho que não. Morre, eu acho que acabou. A palavra de Deus fala assim. Entenda que o Senhor, ele deixa bem claro que botou uma porta aberta e ninguém pode fechá-la. Então, enquanto o Senhor não buscar a sua igreja, vai haver sim um lugar aonde o Senhor coloca o seu nome, aonde o seu nome está, aonde ele reúne todos aqueles que realmente querem fazer a sua vontade e não a vontade da sua carne. Entende? E muitas vezes, e que é triste, é quando a gente vê irmãos genuínos e tem dúvidas com relação à palavra de Deus. A gente vê que as pessoas, muitas das vezes, é falta de intimidade com o Pai. E só se adquire intimidade com o Pai por meio da palavra do Pai, pela palavra de Deus, ao qual o Senhor Jesus nos deu, onde o apóstolo Paulo trouxe os ensinamentos para a igreja, aonde os apóstolos trazem também muitas coisas boas e instrutivas para nós. Nós temos que entender, temos que saber dividir bem. Entende? Quer entender melhor a palavra de Deus? Eu aconselho, vai lá no canal do irmão Mário, o Evangelho em 3 minutos, o que eu respondi. Mas pega a Bíblia junto, não acredita no que o irmão Mário falou, não. Vai no Enquanto é Tempo ainda e maratona lá as lives de dispensação com o irmão Lemão, com o irmão Márcio, com o irmão Batista, e todo o tempo. Não acredite no que eles falam, não acredite. Pega a palavra de Deus e confere, seja como os de Bereia, e confira. Não vai no que eles estão falando. É só ver se eles estão falando está de acordo com a palavra de Deus. Aí amém. Se não está de acordo, rejeita. É assim que deve ser. E todavia eu posso falar claramente, pelo menos da minha parte que tenho visto, louvado seja Deus pelo ministério que o Senhor tem colocado na mão desses irmãos. Não estou dando glória para eles não, porque eles são assim como eu, ferramentas, instrumentos que são usados pelo Senhor. Porque o Senhor, ele faz tanto o agir quanto o querer. Ou seja, tanto a vontade de querer quanto o efetuar. Como diz a palavra, eu não lembro de estar esse versículo agora, mas é muito interessante quando a gente entende que a gente só é ferramenta, ao qual, se nos purificarmos, seremos usados para toda boa obra. Senão, seremos vasos de desonra. Porque numa grande casa não só tem somente vasos de ouro e de prata e de ouro, mas também há vasos de pau e de barro. Então, cada um escolhe assim, o que Deus nos deixa nitidamente para a gente poder escolher é se queremos ser vaso de desonra ou de honra. Uma vez que você está salvo, você quer ser vaso para quê? Para honra ou para desonra? Pensa nisso. Fica com Deus e confira. Seja como os de Bereia. Não acreditaram no apóstolo Paulo assim. Eu acredito, Paulo. Não. Calma aí, deixa eu ver, Paulo, que se realmente é isso que você está falando. Tá bom? Confira na palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. É ela que é o foco. Ela que tem a instrução. Ela é o seu norte. E a palavra de Deus aponta para Cristo. Então, quando você realmente vê que a tua carne tem que ficar para trás e seguir Cristo,
aí sim, você está no caminho certo. Fiquem com Deus. Amém.